Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí? Então, considerando os nossos estudos, já vamos finalizando nosso último assunto antes dos embargos, a execução, defesa aí do executado, falar então sobre a ação de execução de alimentos. Então, nesse momento acadêmico, é importante a gente se reportar, porque nós já havíamos estudado sobre justamente o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos, quando nós estudamos lá o artigo 528 e seguintes, tá? Dizendo que é requerimento do exequente, então o executado vai ser intimado, porque já existe processo, né, gente? Já tem um título executivo judicial que reconheceu essa obrigatoriedade. Então ele vai ser intimado para no prazo de 3 dias, gente, pagar, dizer que já o fez, ou dizer por que não o fez, né? A impossibilidade de o fazer. E aí vem as consequências, vem falando de protesto, vem falando de prisão civil, né? De 1 até 3 meses, vem falando aí que isso vai acontecer em regime fechado e algumas características. E, inclusive, é importante ressaltar aquilo que está previsto lá no parágrafo 8º, que é a possibilidade do exequente optar não por esse procedimento, né, que é pague-se sob pena de prisão, mas pague-se sob pena de penhora, aí não requerer mais a prisão civil, tá? E aí segue os requisitos lá do artigo 824 para nós. Tá? Agora, voltando àquilo que está previsto no artigo 911 e seguintes, diz assim para nós que, ó, na execução fundada em título executivo extrajudicial, gente, então esse dispositivo, ele vem resolvendo uma celeuma, uma divergência que havia inclusive com relação aos nossos tribunais, as decisões dos nossos tribunais, alguns contrários, algum a favor, sobre a possibilidade de permitir ou não permitir a prisão, tá? Por conta da execução de alimentos baseada em título executivo extrajudicial. Então, lembrando que o título executivo extrajudicial que contém uma obrigação líquida, certa e exigível, ela foi efetivada por maior capaz, entendeu? Que ali se predispôs, determinou, tá? Que faria algo, né? Uma obrigação de fazer, de não fazer, de entregar, ou no caso aqui de pagar valores. Então, assim, nosso dispositivo legal é que 911 vem regrando essa situação, tá? E estabelecendo essa possibilidade, sim, de prisão por conta de prestação alimentícia fundada em título executivo extrajudicial, que tem essa obrigação líquida, certa e exigível. Então, na execução fundada em título executivo extrajudicial, que contém essa obrigação alimentar, o juiz mandará, ó, citar, porque a petição inicial, o executado para também no prazo de 3 dias efetuar esse pagamento das parcelas anteriores ao início da execução, né, no mínimo 3 parcelas, e das que se vencerem no seu curso, provar que já o fez ou justificar justamente a sua impossibilidade. Aí diz para nós aqui que aplica-se no que couber os parágrafos 2º a 7º do artigo 528, que é justamente essa situação da prisão, sob pena de prisão, de protesto. Aí vem dizendo que como que vai ser cumprido, né, em regime fechado, o parágrafo 4º. O parágrafo 7º vem dizendo que o débito alimentar que autoriza essa prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. Então, essa a ideia aí do processo executivo, tá? O parágrafo 8º que vem dizendo sobre essa opção de se escolher por esse regramento, por esse procedimento, pague-se em 3 dias sob pena de prisão ou pague-se em 3 dias sob pena de penhora, aí eu não posso acumular os procedimentos, tá bom? 912, retornando ali para nós, que quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto da folha de pagamento. E aí vem dizendo o parágrafo 1º que o juiz vai oficiar então essa autoridade para que ela determine esse desconto na folha sob pena de crime de desobediência. Isso também estava previsto lá no 529 para nós, tá bom, pessoal? Então, a previsão também trazida do artigo lá do cumprimento provisório, do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade do pagamento de quantias.
913, olha lá, ó, não requerida execução nesses termos, você pode fazer nos termos do artigo 824, que é justamente pague-se sob pena de penhora, tá? Com a ressalva de, olha que bacana, observando-se que, se recair a penhora em dinheiro, em valores, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não impede que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Lembrando então que, regra geral, os embargos, nós vamos estudar artigo 919, que ele não tem esse condão de suspender, tá? Não tem efeito suspensivo os embargos à execução, mas em sendo atribuído efeito suspensivo, porque você pode requerer e o juiz pode conceder, se provados os requisitos, então se a penhora recair sobre valores, sobre dinheiro, e teus embargos forem recebidos com efeito suspensivo, mesmo assim não vai impedir que você levante os valores devidos, a importância devida, face o caráter alimentício da ação, tá? Em questão, em apreço, beleza? Então essa é uma característica, né, importante, aí a gente já vai observando. Artigo importante agora, então, que nós observemos é que o artigo 911, 12 e 13, título executivo extrajudicial, é possível, com base num título extrajudicial, requerer a prisão, tá? Tem essa força, inclusive, para determinar a prisão de alguém. E a importância agora de você, acadêmico do direito, 7º período, comprometido com os estudos aí do processo civil, observar o que está lá no 528 e seguintes, que nós já estudamos em outra oportunidade. Beleza, pessoal? Uma alegria estar com vocês, e aí na nossa próxima oportunidade vamos falar aí sobre embargos à execução, a defesa do executado, esse processo de conhecimento agora, tá? Que regra aí os embargos à execução. Aí vamos falar de extinção, suspensão do processo executivo, e vamos falar inclusive aí sobre artigo 921 e seguintes, inclusive sobre prescrição intercorrente. Beleza? Prazer aí, sucesso nos estudos. Deus nos abençoe.